Ao seu assento, eu quero dividir com vocês a palavra do Senhor, e eu quero já pedir para você, se você puder, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro é o texto que nós vamos usar como ponto de partida da nossa reflexão que Deus tem colocado na nossa vida nesta noite. Primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2, deixa aí abertinha a sua Bíblia, primeira carta de Pedro, no capítulo número 2, nós fomos agraciados por essa presença de Deus, e nós temos sempre ensinado à igreja, esse trabalhar de Deus. Deus nos dá a palavra para nós adorarmos, e Deus derrama a sua presença na adoração para nós ouvirmos a sua voz, e é essa sequência que traz a harmonia, e fortalece as nossas vidas, adoração e palavra. Qualquer coisa fora disso, que esteja pendendo só por um lado, algo está errado, porque se houver palavra e não houver adoração, não houver rendição, a palavra não surtiu efeito no nosso coração, e se houver adoração e não houver desejo de palavra, a adoração não cumpriu o resultado, porque uma das coisas da adoração é termos fome de Deus. Adoração me faz ter fome da presença, e aí eu sei que essa presença, essa fome é preenchido, me alimentando da palavra de Deus. Então, nós temos que a todo tempo valorizar todas as situações, adoração e palavra. Nós estamos numa série, se você está aqui pela primeira vez, nós estamos falando sobre a igreja, e a série que nós estamos tratando é Somos a Igreja, e estamos resgatando valores e princípios que nós temos visto que está sendo perdido ao longo da jornada, e que Deus tem colocado no nosso coração, de nós fortalecermos, aprendermos realmente o que é ser igreja. E uma das coisas que nós temos aprendido é: eu não sou igreja, igreja é nós. Igreja é nós. Eu sozinho não sou igreja, igreja é nós. Pedras vivas que edificam um altar para que Deus derrame a sua presença. Isso é a igreja quando nós nos reunimos aqui. Pedras vivas que têm um único propósito: preparar um ambiente, e esse ambiente é o meu coração junto com outros corações, com outras pedras vivas, para Deus derramar a sua glória. Semana passada nós falamos sobre somos a noiva de Cristo, a noiva lavada e remida pelo sangue de Jesus, a noiva que está realmente, entendemos, e está se preparando para se apresentar ao Senhor, gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem nada semelhante, mas sim pura, a um noivo que está por vir. E hoje eu quero ter uma conversa com vocês de algo que é extremamente importante. Possivelmente eu vou ministrar hoje, e a semana que vem eu vou continuar falando sobre esse tema, porque eu acho ele é muito importante, o nosso entendimento. Eu queria, antes de ler a palavra, fazer uma pergunta para vocês. Não precisam me responder, Vocês conhecem algum sacerdote? Você conhece? Quando eu falo sacerdote, o que é a primeira coisa que vem na sua mente quando eu falo sacerdote? Você conhece algum sacerdote? É muito importante. Será que a função do sacerdote, ela só tinha valor na velha aliança, e na nova aliança, qual o papel do sacerdote? Quem é o sacerdote? Existe ainda o sacerdote? E se existe ainda, quem são os sacerdotes? Que talvez, quando eu falei sacerdote, a primeira coisa que passou na sua cabeça para mim o sacerdote é um pastor. Talvez na sua cabeça passou a lembrança cultural que nós temos: um sacerdote é um padre, um clérigo. Talvez aqueles que estão mais modernos, o pensamento pode ter passado assim: é um bispo, um apóstolo, um pai apóstolo, um patriarca, como nós temos visto na nossa geração surgirem, e daqui a pouco vai surgir um Deus também, tão poderoso. Então, é extremamente importante a nossa reflexão, para nós não ficarmos refém da falta de conhecimento.
Então, eu quero, já lendo junto com você, primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2. Carta de Pedro, é importante nós lembrarmos que é uma carta dirigida, uma carta universal, dirigida a toda a igreja dispersa pelo mundo, e apóstolo Pedro, ele traz aqui algo que serve para nós de ponto de partida para as nossas vidas. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8, tá? Capítulo 2, versículo 9 e 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Diz assim, preste bem atenção na leitura da palavra do Senhor. Mas vós, ele está dando uma ordem de identidade, de quem nós somos, de quem a igreja é, o que a igreja é. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E complemento, o versículo-chave é esse 9, mas eu quero complementar que eu acho ele muito interessante até para a nossa identidade. Vós que, em outro tempo, não era o povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O tema está aí, acho que já foi até colocado aí. O tema que eu quero colocar e eu quero estar trazendo para você essa reflexão é: nós somos sacerdotes para o mundo. Nós temos que, eu acredito muito, resgatar esse entendimento do nosso papel de sacerdote para o mundo e quebrar todo o engano que pode nos escravizar, nos deixar refém de pessoas que querem manipular as nossas vidas, pela falta do entendimento e do conhecimento. E quando nós temos o conhecimento, Oséias fala que o meu povo perece por falta de conhecimento, e se o povo não tiver o conhecimento, ele vira refém de alguém, de um líder, que pode, ao seu bel prazer, manipular esse povo, com palavras bonitas, mas que no fundo é apenas uma manipulação para o prazer e a vontade de alguém. E a vontade de Deus, Jesus Cristo vem para nos libertar de qualquer escravidão de homens, para nos tornar escravos de Deus, escravos da vontade do Senhor. Essa é a grande libertação que Ele dá às nossas vidas. Então, como nós estamos falando de sacerdote, nós poderíamos ter várias definições para sacerdote, mas a definição para mim que mais é clara sobre sacerdote é um intermediário entre Deus e o homem. Esse é um sacerdote, um intermediário entre o Deus e o homem pecador. Esse é o sacerdote, aquele que pega o sacrifício, leva até Deus para perdão do pecado daquele povo. Essa é a função do sacerdote, e por incrível que pareça, não muda essa função. Mas o não entendimento do nosso papel diante dessa função pode mudar e muito na nossa vida, no nosso modo de agir e especialmente, gente, no nosso modo de ser igreja. Nossa identificação como o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, ela é muito determinante. Eu digo e eu avanço um pouquinho mais. É determinante para você entender, ser participante da nossa igreja, porque é nessa palavra que nós acreditamos, é dessa forma que nós agimos. Nós refutamos qualquer tipo de manipulação, qualquer tipo de poder superior de um homem, nós refutamos. Nós entendemos e aprendemos na palavra de Deus, que Deus nos chama para fazer um povo sacerdotal, uma nação sacerdotal, onde em cada lar, em cada casa tem um sacerdote, onde ninguém é escravo de ninguém, onde não há um ser todo poderoso
que você precisou de uma conexão com o divino. Opa, peraí, vou lá, porque é só chegar no cara lá que o cara é mais íntimo do Pai, então eu vou chegar nele e ele vai consultar o Pai e vai trazer uma resposta para mim. E por isso que muitos não conseguem conviver com nós como comunidade, porque nós não acreditamos dessa forma. Nós acreditamos sim no sacrifício de Jesus, que mudou tudo na nossa vida e transformou inclusive a possibilidade de nós termos, cada um de nós, a comunhão com o nosso Pai, com o Pai Celestial. E é isso que nós devemos estar olhando, mas é extremamente importante, gente, nós estarmos olhando essa figura. E pouco se fala sobre essa figura do sacerdote, ou quando se fala, se apresenta de uma forma muito sem o sentido para nós. Então, quando nós olhamos na palavra de Deus, o sacerdócio, ele começa através da vida de Arão, irmão de Moisés, e através da vida dele, Deus institui o ministério sacerdotal por sangue, por herança. Arão é sacerdote, os filhos dele continuam sacerdote, e isso vai até a vinda de Jesus. Esse papel continua como uma ordem de Deus, e que era realmente o formato que Deus colocou para, preste atenção no que eu quero te falar, para que quando Jesus Cristo viesse cumprir o seu papel, o povo compreendesse o sacrifício dele lá na cruz. O que é o cordeiro que sacrifica pelo perdão dos pecados de uma multidão de pessoas? Sem o entendimento da função do sacerdote, nós às vezes ficamos um pouquinho perdidos no entendimento. Como assim Jesus Cristo morreu na cruz? Como assim o cordeiro? Como assim ele teve que derramar todo o seu sangue? Como assim ele precisava ser puro? Quando nós não entendemos o velho, nós temos dificuldade de viver o novo, porque o velho é uma indicação para nós podermos viver o novo. Mas o que é importante nós entendermos antes dessa unção sacerdotal, Deus na Bíblia mostra uma figura extremamente importante, que é a figura do rei Melquisedeque, que vem antes de tudo isso. Antes de Deus instituir o sacerdócio, já existia a figura de Melquisedeque. Depois você vai pegar o PDF, lá tem todos os textos que eu coloquei para você olhar e ver tudo. Tem o rei Melquisedeque, que Abraão, depois daquela batalha para livrar o seu sobrinho Ló do povo, ele pega os despojos e ele encontra com Melquisedeque e ele entrega os dízimos a Melquisedeque. Ele entrega todos os seus dízimos a Melquisedeque, e olhando assim superficialmente, parece, de onde vem esse cara? De onde Melquisedeque aparece para ser uma figura tão importante? Aí nós vamos ver que a promessa de Deus já estava através desse rei Melquisedeque, que um dia Deus iria instituir um sacerdócio eterno com o seu povo. E não era mais, e não seria mais um sacerdócio na linha levítica, mas sim um sacerdócio perfeito da ordem de Melquisedeque, que é o sacrifício de Jesus Cristo pelas nossas vidas. Então, o plano, o propósito de Deus sempre foi de ter essa aliança. Salmo 110:4 diz assim: jurou o Senhor, não se arrependerá, tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Está em Salmo 110:4. Em Hebreus, Deus confirma essa ordem. Em Hebreus 7:24 diz: mas esse juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és o sacerdote, e eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então é importante nós olharmos que havia uma promessa de que um dia Deus iria juntar uma nação sacerdotal, que não seria mais de uma linhagem sanguínea, mas por intermédio de um sangue, por intermédio do sangue de Jesus. Então a nação de Israel, Deus
escolhe a nação de Israel, porque através da nação de Israel, ele queria que essa nação fosse a nação sacerdotal. Israel, que deveria ser a luz para o mundo, a luz para as nações, sabe o que fez? Israel começou a achar a luz das nações bonita, e no lugar de ser luz para as nações, eles foram afetados pela luz das nações, se afastando de Deus, se afastando dos princípios de Deus e rejeitando a ordem de Deus. E por causa disso, por causa dessa dureza de coração, quando o Messias, Jesus, veio ao mundo, eles rejeitaram a Jesus. E é importante você entender isso. Não foi o pecado de Israel que os separou e tirou deles a ordem de ser a luz para as nações ou um reino sacerdotal. Foi rejeitar a luz quando ela veio ao mundo, que fez com que Israel deixasse de ser a luz para as nações. Aí no Evangelho de João, o apóstolo João nos ensina que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e mais especificamente João no capítulo 1 do versículo 11 fala que ele veio, Jesus Cristo veio para os seus, para o seu povo, para o povo de Israel, mas esse povo estava adormecido, esse povo estava preso a culturas erradas, esse povo esqueceu do Deus vivo, e por isso esse povo não percebeu que ele tinha vindo, não percebeu que ele era o Messias, e pior do que isso, esse povo crucificou Jesus, e por causa disso, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E a partir daí você entra na história, a partir daí nós entramos na história. Quando Pedro fala, antes vocês não eram povos, antes vocês não tinham lugar, é que ele está falando, escuta, essa dádiva sacerdotal, já tinha um povo para ser, mas esse povo não recebeu, esse povo estava olhando as luzes das nações, e porque estavam olhando as luzes das nações, esqueceram aquilo que verdadeiramente importa, que é Jesus. Sabe, povo de Deus, às vezes eu tenho medo. Quando eu falo medo, entenda, não é um medo pavor, mas um medo de amor, de nós como igreja estarmos dormentes com esse povo. Às vezes a luz das nações, que representa a luz das coisas deste mundo, podem estar atraindo tanto os nossos olhos, que nós podemos estar correndo o risco de não ter mais os nossos olhos voltados para Deus, para o autor, para o consumador, para o nosso tudo. Os nossos olhos voltados para Jesus, porque essa é a história do povo. E é interessante para nós, e nós deveríamos sentirmos privilegiados, porque nós temos todo esse povo para olhar a sua história e falar, pai, eu rejeito, eu não quero isso para a minha vida, eu quero a única luz realmente, e o próprio João, no Evangelho 1, no Evangelho de João, no capítulo 1, ele fala, a luz veio ao mundo e o mundo o rejeitou. Sabe, às vezes nós estamos querendo tantas luzes, mas a luz que ilumina o nosso caminho, mas que ao mesmo tempo de iluminar o nosso caminho, ele também ilumina e mostra o nosso pecado, mas muitas vezes não queremos essa luz, porque podemos estar encantados com as luzes que estão no mundo. Então a promessa da nação sacerdotal, ela se dá primeiramente como uma promessa ao povo de Israel, mas em Jesus Cristo ela vem para nós, e hoje nós precisamos, e isso eu vou reforçar por várias vezes, especialmente para você que já aceitou receber Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Eu e você não precisamos mais de um sacerdote. A figura, o papel de um sacerdote
para todos que aceitaram a Cristo, ele foi realmente anulado pelo sumo sacerdote, definitivamente. O sumo sacerdote anulou esse papel, porque ele se fez a oferta, ele se fez sacrifício, diferente do sacerdote que pegava o cordeiro e sacrificava o cordeiro. Esse sacerdote, ele se tornou o cordeiro para a salvação da humanidade, para a nossa salvação. E quando ele faz isso, ele rasga um véu de cima a baixo, que é o véu que separa o sacerdote, no caso o povo de Deus, que só o sacerdote poderia entrar nesse véu e sacrificar para Deus. E a partir de Jesus Cristo, todos nós temos livre acesso e, mais do que isso, responsabilidade de estar e entrar na presença do Pai, sem intermédio de dependência de um sacerdote. Então, o que eu quero que você entenda, gente, que você entenda, nós aceitamos e acreditamos no chamado que Deus tem para as nossas vidas, nós acreditamos na vocação que Deus tem nos dado para cada um de nós, mas nós sabemos que o chamado de Deus, cada vida, cada lar, um sacerdócio. Cada lar tem um lugar, todo lugar tem um sacerdote, e nós não dependemos de alguém que faz sacrifício. E uma coisa que me chama a atenção e o entendimento é, o povo pecava o ano inteiro, independente do pecado que fosse, um sacrifício levado para o sacerdote sacrificava, e aquele sacrifício servia para a remissão de todo o pecado. Olha aqui para mim, não era o tamanho do pecado, pecou muito, o sacerdote nem perguntava, o que você fez? Qual foi o pecado que você cometeu durante esse ano? Sabe o que ele olhava? Isso é muito importante para o nosso entendimento, gente. Ele não olhava o pecado do povo, ele olhava a pureza do cordeiro. Está aqui, sabe, talvez você, o que você fez? Fala para mim tudo que você fez durante esse ano todo. Não, porque a questão não está no tamanho do pecado que nós cometemos, a questão está em reconhecer o sacrifício do cordeiro por nossas vidas. Aquele povo, com todas as falhas, eles reconheciam que a única forma que tinha de se livrar de todo o pecado era entregando o sacrifício, mas tinha que fazer todo ano, tinha que ir para Jerusalém, para levar o cordeiro, tinha que fazer o sacrifício, mas em Jesus Cristo, encerrou tudo isso, ele se fez puro, e Deus olha para Jesus Cristo, e fala, nesse não tem pecado, nesse não tem falha, e todos nós que aceitamos esse sacrifício, Deus não olha mais para o meu pecado, Deus olha para o cordeiro. Ei, Deus quer ver Cristo em nós, Deus quer ver Cristo em nossas vidas, e o sacerdote, a marca do sacerdote é ter o cordeiro em sua vida, porque Deus não vai olhar o sacerdote, Deus olha o sacrifício, e o sacrifício é Jesus em nossas vidas. Se nós entendêssemos isso, gente, tanta coisa iria mudar na nossa vida se nós entendêssemos que na realidade o sacrifício já foi feito. O sacrifício é Jesus Cristo por nossas vidas. O que nós temos que ter no nosso coração é receber esse sacrifício e entregar totalmente a nossa vida a esse sacrifício. Somos todos, irmãos, somos sacerdotes para o mundo. Esse é o cumprimento do propósito de Deus para a humanidade, um reino sacerdotal. Eu já falei isso aqui, mas eu gosto de repetir porque eu acho isso tão maravilhoso se nós começarmos a aprender isso, porque o propósito de Deus sempre foi habitar. O propósito de Deus sempre foi intimidade, proximidade com o ser humano. Deus não tinha propósito de um sacerdote ser intermediário entre o homem e Deus. Deus sempre teve o propósito de ter um relacionamento direto com o ser humano. Assim foi no jardim. No jardim, antes do pecado, nós vemos a perfeição. Deus cria tudo
coloca o homem e a mulher no jardim, estabelece ali o seu reino, o seu governo, e a palavra fala que todos os dias, na viração do dia, o Senhor visitava e falava com o homem face a face. Você consegue, eu sei que é difícil, mas às vezes eu gosto de alegoria da gente conseguir imaginar. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar o homem, está virando a tarde está virando, ele vai vir conversar comigo, ele vai vir aqui e ter um tempo de diálogo comigo. Você consegue ter a dimensão da importância disso? Esse é o desejo de Deus. E aí também de uma forma apenas ilustrativa, eu fico imaginando Deus numa expectativa: opa, agora eu vou encontrar com meu filho, agora está chegando o meu tempo, meu momento de ir lá conversar com meu filho, porque essa é a vontade de Deus. Ele nos criou para esse relacionamento de intimidade, de proximidade, mas o homem quebrou por causa do pecado. Mas o homem pode desistir de Deus, mas Deus não desiste do homem. Ele continua preparando um caminho para a volta. E aí nós vamos olhar na palavra, jardim, depois liberta o povo do cativeiro no Egito, da escravidão do Egito, e aí institui com o povo e fala: constrói um tabernáculo, e onde vocês parar, constrói esse tabernáculo, porque eu habitarei naquele lugar. Por quê? Porque Deus queria um lugar para ele habitar. Depois do tabernáculo, Deus fala: não, agora vocês vão construir um templo. Ele prepara para Davi, instrui tudo como Davi ia fazer, mas fala: Davi, suas mãos estão cheias de sangue, cara. Não vai ser você que vai construir, vai ser seu filho Salomão. E Salomão vai e constrói um templo para quê? Para a presença de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Trazer a presença, ter intimidade, ter proximidade com o ser humano. Aí depois, olha só, preste bem atenção nisso. João capítulo 1, versículo 14, salvo engano, Deus deixou o templo de lado para se relacionar comigo e com você. Olha aqui para mim. Sabe o que ele fez? Se tornou um de nós. Agora eu não quero mais templo, eu vou. E quando você olha João, no Evangelho de João capítulo, acho que é 1,14, se não for, você vai ver lá que está escrito isso também, fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. A tradução correta disso, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Sabe, gente, você sabe que uma pessoa te ama, sabe quando? Quando ela se rebaixa a ser igual a você, por amor a você. Quando ela vai onde você está, quer ser um igual a você, para você falar: eu te amo, por eu te amar, eu abandono tudo e vou com você do seu jeito, porque eu falo agora a sua linguagem. Se Deus viesse como Deus, mas Ele é Deus, mas Deus veio como homem, Ele tabernaculou, Ele habitou, e por 33 anos, o Deus visitou, pisou, se tornou um de nós e relacionou com as pessoas. Alguns o receberam e muitos não receberam. Então a vontade de Deus sempre foi ter o lugar de habitação. Mas preste atenção nisso, gente. Assim como foi na construção do tabernáculo, assim como foi na construção do templo, assim como foi um pouco antes na construção da arca de Noé, Deus deu o formato que devia ser esse tabernáculo. Deus deu o formato que devia ser a arca. Deus mostra como deve ser. Não é de qualquer jeito. Ele tem um modelo que Ele escolheu para ser. E muitas vezes nós pecamos achando que é do jeito que eu quero, criando Deus ao meu prazer, não é do meu jeito. E pegue isso, gente, eu não estou querendo dizer e trazer padrões, mas o que eu estou querendo dizer, Deus estabeleceu uma forma muito simples. E sabe qual é a forma simples? Um reino de sacerdote.
livre acesso. E talvez por ser tão simples, a maioria das pessoas não conseguem receber isso. Querem sacerdote. O povo quer sacerdote. Nós queremos alguém que vai por nós. Nós queremos alguém que sacrifique por nós, que faça por nós. E é importante eu falar para vocês, a nossa cultura, a maioria da nossa cultura brasileira, nós temos uma raiz cultural, isso não é uma crítica, é apenas uma constatação. Nós temos a cultura do sacerdócio, a maioria de nós vem do catolicismo. E o catolicismo, eles têm a cultura do sacerdócio. O catolicismo romano colocou o sacerdócio depois da igreja primitiva, como alguém que intercede por Deus. Jesus vem, rompe o sacerdócio, e o catolicismo romano vem e coloca o sacerdócio de volta. E começa o sacerdócio com um clérigo que faz o seu tempo com Deus de costa para o povo, em uma língua que o povo não conhece. Porque aí fica mais fácil de manipular. É mais fácil de manipular se eu sou o poderoso. Vocês conseguem me entender, gente? Que quando eu falo isso, eu estou trazendo uma palavra para nos libertar. Porque o sacerdócio ou a grandeza é a facilidade de manipulação, mas o contrário, o conhecimento, a mostra da verdade, nos coloca numa situação, opa, aqui ninguém me manipula, porque eu tenho livre acesso ao Senhor. Eu tenho livre acesso, não existe mais um véu que me separa. Jesus Cristo, o sumo sacerdote, me dá livre acesso a Deus. Então, peraí, embora eu entendo a importância do vocacionado, eu não jogo fora o chamado. Olha, isso é forte. Isso é forte. Duas coisas distintas: vocacionado e chamado. Eu sou chamado para ser sacerdote em Jesus Cristo. Opa, aceitei a Jesus Cristo, eu sou chamado. Agora você tem livre acesso ao seu quarto e de ter intimidade com o Pai. E nessa jornada eu sou vocacionado, eu sou pastor. Deus me dá uma vocação. Eu sou pastor, vocacionado. Mas a minha vocação não é a minha identidade. A minha identidade é o meu chamado. Eu abro mão da minha vocação pelo meu chamado. Mas não abro mão do meu chamado por causa da minha vocação. Porque eu não sou o que eu faço. Eu sou o que Deus quer que eu seja. E Deus quer que eu seja sacerdote dele. Sabe, gente, boa parte da nossa geração está perdendo o chamado por causa do vocacionado. Nós confundimos o que nós fazemos com o que nós somos. Tira o meu título, pastor Zé Hilton, eu continuo sendo sacerdote. E quer saber, igreja? Eu amo quando me chamam pelo meu nome, Zé Hilton, porque é isso que eu sou. Pastor é um título da minha vocação, eu recebo com o maior prazer, porque eu sou chamado para ser pastor. Mas o maior problema da nossa vida é nós acharmos que a nossa vocação define quem nós somos. O que define quem eu sou é o sangue de Jesus que está sobre a minha vida e que me faz um sacerdote que tem livre acesso a Deus, e isso não é superior a ninguém. Ei, o que eu sou, você é. O acesso que eu tenho a Deus, você tem. A igreja tem. Todos que entregaram a vida para Jesus têm o mesmo acesso. A grande questão é, o que nós fazemos com isso? O que nós fazemos com essa verdade? Será que nós aceitamos ser chamado, ou nós estamos querendo ser apenas vocacionado? Ah não, eu preciso ser chamado por isso, por aquilo outro. Para muitos hoje o sacerdote é um pastor poderoso. Para muitos hoje o sacerdote é um ídolo gospel. É uma pena, mas é uma realidade. Só tem presença de Deus se estiver na presença de alguém. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós, gente. Nós precisamos modificar esse olhar e voltar à essência do que é o Evangelho e viver esse Evangelho na nossa vida.
do Evangelho, de que o que me define não é eu estar aqui em frente a um altar falando para você, o que define é a minha vida no meu quarto, sozinho, quando ninguém está me vendo, quando eu estou lá entregando o meu sacrifício a Deus. Ah, se nós aprendêssemos, gente, se nós aprendêssemos. Certa vez eu vi uma ilustração. Entenda que apenas, sabe, aqueles delírios de pensamento, de que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam numa dança, cheios de alegria, dançando. Você consegue imaginar a harmonia de um pai, do Pai, Filho e Espírito Santo, dançando, 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 e de repente um olha para o outro: ei, vamos chamar mais pessoas para essa dança. Mais pessoas precisam viver isso que nós estamos aqui, se juntar a nós, e aí ele cria o homem para entrar nessa dança com Deus, e viver essa dança de intimidade, de proximidade. Mas aconteceu um problema. O homem resolveu dançar sozinho. Ele achou que, por causa da sua vocação, ele poderia sem Deus. Não, a dança é muito legal, mas espera aí, eu não posso. Não tem nada, eu vou achar outros para dançar comigo. E esqueceu de quem foi que chamou, quem foi que trouxe para essa intimidade. Me entenda, igreja, eu não estou fazendo um extremo romantismo entre Deus, eu estou querendo trazer que Deus nos chama para essa intimidade, e todos nós somos chamados para isso, para essa intimidade, ter livre acesso a Ele, e nós temos perdido esse pensamento dessa forma, e temos aceitado o pensamento do sacerdócio externo, de alguém. Eu queria dividir com vocês, mas eu queria que ninguém se sentisse mal por causa disso. Mas imagine comigo uma igreja que todos nós entendemos que somos sacerdotes e temos livre acesso. Terminamos o nosso culto hoje, saímos para as nações, para ser sacerdotes às nações, mas muito mais do que isso, saímos daqui para ir para o nosso quarto, para termos intimidade com Deus todos os dias, e todos os dias nós vamos ter intimidade com Deus, porque eu sou sacerdote, e aí eu vou ser suficiente na presença de Deus, e toda a minha vida vai ser Deus, eu estou com Deus, falando com Deus, buscando a Deus, orando e vivendo para Deus, e tendo essa suficiência apenas na presença dEle, todos os dias. Aí domingo que vem nós voltamos aqui. Alguma coisa vai mudar em nós, porque nós não vamos conseguir mais vir aqui para observar se o ministério está cantando bem. Nós não vamos mais nem se preocupar com que letra está cantando, que tipo de canção. Todos nós vamos se preocupar. Agora eu estou junto com as pedras vivas, e eu vou entregar o meu sacrifício a Deus, e vou adorar a Deus, independente do que acontece. Sabe, igreja, não terá mais lugar para observadores. Não terá mais lugar para ficar olhando o que está acontecendo ao redor, olhando a roupa de alguém, olhando se está desafinado ou afinado, se essa canção é boa. Não, porque o que importa é eu sacrificar a Deus. Eu não vou ficar olhando o sacrifício do outro, porque eu sou chamado para sacrificar. Eu sou chamado para adorar, eu não dependo mais de alguém, eu dependo apenas do Espírito Santo que já está tabernaculado, habitando dentro de mim. Isso é o exercício do meu sacerdócio, gente. Isso é quando eu cumpro o exercício do meu sacerdócio. Igreja, tanta coisa iria mudar se nós começássemos a entender isso. Sabe por que nós não vencemos o pecado que bate na nossa porta todos os dias? Porque nós achamos que tem um sacerdote que vai orar por nós e isso vai acontecer. E na realidade a solução para tudo, todas as tentações, provações que nós temos, está apenas em uma coisa: intimidade. Quarto, lugar secreto, sacrifício. E quando eu falo sacrifício é entregar ao Senhor. Quando nós entendemos isso, as coisas começam a transformar e mudar na nossa vida, porque, poxa, agora sou eu.
eu tenho que entregar o meu sacrifício. Nós não iríamos ter a preocupação de, poxa vida, peraí, a igreja está pedindo dinheiro, a igreja está falando para eu ofertar. Eu antes de vir adorar, eu já pensaria, eu estou indo fazer o meu sacrifício, e hoje eu vou ofertar algo a Deus. Hoje eu não vou ofertar algo a Deus em dinheiro, mas eu continuo ofertando o meu melhor para Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Você consegue entender isso? Que é constrangedor para alguém que está na frente ter que falar para os outros fazer aquilo que nós somos. Cara, é constrangedor a gente dia após dia ter que falar, faça isso, faça aquilo, faça isso, aquilo, outro, se todos nós já somos. Não deveria precisar, gente. Nós teríamos que avançar e crescer. Isso é como dia após dia em casa. Exercício do meu sacerdócio na minha intimidade com o Pai, tendo e tomando posse que eu tenho livre acesso a Deus. Esse é o propósito de Deus, que todos sejam sacerdotes. Não é uma família de sangue como a gente vê muito. O pastor passa para o filho, que passa para o filho, que passa para o filho. Não, é todos nós, todos iguaizinhos, sem superioridade nenhuma, porque o único superior na nossa vida é Jesus Cristo, e o superior, Ele deu a vida por nós. E se alguém quer ser superior, dê a vida. Você quer ser superior, se dobre, porque o superior fez isso. O superior se humilhou, lavou os pés, esse fez o superior. Então entre nós só existe servos do Deus Altíssimo, que busca aprender nele o que é ter uma vida aos pés do altar dele. Não é um pastor ungido, gente, e eu não estou tirando a unção de ninguém, um poderoso que muitas vezes está mais se preocupando em manipular do que propriamente ensinar uma igreja a viver e caminhar livre, para servir a Jesus com liberdade. Enfim, será que nós estamos dispostos a... Será que você está disposto a abrir mão da sua vocação pelo seu verdadeiro chamado? Esse é um ponto que todos nós temos que pensar, porque nós vemos, gente, a história mostra, tirou o título de uma pessoa, acabou ela no reino, acabou. Ah não, pastor, acabou, eu não sou mais isso, não me deixaram mais fazer isso. Ei, meu sacerdócio nunca mudou, não mudou, eu continuo sendo sacerdote de Deus Altíssimo. No meu quarto escuro não tem ninguém que manda, só eu e Deus, e ali, gente, é o lugar que eu sou o que verdadeiramente eu sou, e é nesse lugar que eu sou tratado. Muitos crentes da nossa geração não estão sendo tratados na sua pornografia sexual, sabe por quê? Porque não sacrifica a Deus, porque não tem quarto escuro, quarto com Deus, que não tem intimidade, porque quem cura é o Senhor. Eu não sou contra a terapia, mas não é a terapia que cura, é Jesus Cristo que cura, o poder do Evangelho que transforma, é o poder do Evangelho que transforma. Mas como Ele transforma? Cumprindo a sua função sacerdotal, todos os dias sacrificando, todos os dias diante do Senhor, todos os dias com intimidade, sabendo que você tem livre acesso, e você não precisa de um intercessor mais com você. Mas escute isso, todo o tempo você vai ouvir isso, que alguém quer ir no seu lugar. Primeiro, porque nós somos covardes. Segundo, porque nós vivemos num mundo cheio de manipuladores, que receberam herança de manipulação. A menos que a gente se levante e fale, não, eu estou entendendo, e é isso que eu quero para a minha vida, uma vida sacerdotal. Dentro da minha casa, eu não preciso de um sacerdote, porque o sacerdote sou eu. Dentro da minha casa eu não preciso, porque eu sei o que Deus tem me chamado. E se eu não levantar, mulheres de Deus, a minha mulher pode levantar, porque ela é uma sacerdote. E às vezes a gente se esconde atrás disso. Mulheres, seu marido está falhando o papel sacerdotal, se levanta. Você é uma sacerdotisa dentro de casa, e você tem sim acesso ao Deus Altíssimo.
Então nós temos que entender, aprender e não aceitar nenhum amuleto para a nossa vida. Não aceitemos amuleto para a nossa vida. Deus tem nos chamado para uma intimidade, para um tempo diferente com Ele, para ser verdadeiramente a igreja do Senhor. Ser a igreja do Senhor. E a vontade de Deus, ela realmente, gente, sempre foi se revelar a todos. Deus sempre quis se revelar a todos. Nós vemos no livro de Êxodo, no capítulo 19 e 17, diz assim: e Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro com Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele com fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia. Sabe quem estava ouvindo Deus? Todo o povo. Mas tinha barulho. Parecia que era meio assustador. Oh, peraí, cara. Sabe o que esse povo faz com Moisés? Fala para Moisés? Você sabe, né? Você sabe o que ele fala. Alguns talvez não saibam. Moisés, me livra dessa aí, cara. Se eu entrar nessa presença de Deus aí, eu capaz de eu morrer. Vai lá, Moisés. Ouça o que Deus tem para falar e traz para nós. Eu prefiro entender até de uma forma diferente. Olha aqui para mim. Vai lá, Diego. Vai lá. Se morrer, é só você que vai morrer mesmo. Eu não quero correr risco de morrer. Vai lá, Moisés, porque, poxa, ele está vendo que há risco de morte entrar na presença de Deus. Então entra você, morre lá no meu lugar. Sabe por que muitas coisas não acontecem na nossa vida? Porque nós não queremos morrer. Nós queremos essa vida medíocre. Medíocre com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as nossas vontades. Mas ei, não existe nenhuma possibilidade de fato você se tornar de Deus se você não aceitar morrer, gente. Não tem, é impossível. Jesus Cristo falou: se você quer ter vida, você vai perder a sua vida. Jesus Cristo falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Gente, não tem como. Mas sabe o bom disso? Cada vez que eu entro na presença de Deus, algo de ruim morre na minha vida. Quando eu aceito o desafio de viver entre os trovões, entre os relâmpagos, no lugar que muitas vezes eu não conheço e que dá sono e que é difícil, mas quando eu aceito isso, algo transforma dentro de mim, algo começa a mudar no meu coração, meu casamento vai mudar. Oh, a pornografia já não vai fazer mais parte da minha vida. Os meus olhos vão mudar, os meus ouvidos vão mudar, o meu desejo vai mudar. Sabe por quê? Porque o santo nos transforma em santo à medida que você se relaciona com Deus. Não existe nenhuma possibilidade de nos tornarmos santos em relacionamento com o santo. É o santo que nos santifica. Não é só a minha boa vontade. Não, eu quero. Não, eu preciso do santo para me tornar santo. E sabe, falando sobre isso, quando nós olhamos o profeta, as suas vestes sacerdotal, talvez você saiba, não sei o nome do chapéu que ele usava, existia uma frase que via escrito em todos os sacerdotes: santidade ao Senhor. Não existe sacerdócio sem santidade, e não existe santidade sem cumprir a função do sacerdócio. Eu não vou me tornar santo sem relacionamento com o sacerdote, sumo sacerdote. Não tem como, se eu não me relacionar com ele, ele não vai me transformar. E vamos ser bem sinceros, gente, quantas coisas nós precisamos ser transformados, gente. Nós estamos aqui, irmãos, está tudo certo, mas vamos ser sinceros, nós precisamos de transformação. Eu preciso de transformação. Quantas coisas que eu luto, eu sei que eu luto e eu ainda não consigo vencer. Por quê? Porque está faltando ainda intimidade, mas eu vou continuar exercendo o meu papel, porque eu sei que em quem eu tenho crido, Ele vai realmente me transformar.
à medida que eu aceito o meu papel de sacerdote, eu fico preocupado, gente, de montarmos uma estrutura religiosa para Deus, de pessoas que querem a sua vida. A estrutura para Deus que eu imagino, e que pode doer, mas é que a verdade é, pessoas que não querem mais sua vida, que querem viver para Cristo, porque esse é o chamado. A estrutura, lembra que eu falei lá, que Deus sempre coloca um modelo para que Ele habita? A estrutura da habitação de Deus chama-se santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E por mais que eu queira, no meu sentimento, preparar um ambiente que caiba a todo mundo, a igreja é lugar de pecadores que aceitaram ser santo pelo sacrifício de Jesus. Não é pessoas perfeitas. Me entendam isso e nunca levem isso para sua casa. Não estou falando que somos perfeitos, mas aceitamos o santo e buscamos Ele dia após dia para sermos parecidos com Ele. Não é essa a estrutura da habitação de Deus. A estrutura da habitação é a estrutura que busca a santidade. E infelizmente a nossa geração quer colocar uma estrutura que caiba todo mundo. Como está? A igreja, ela não deve alargar a porta, mas também ela não deve trancar a porta. A igreja, ela deve indicar a porta, do tamanho que ela é, do jeito que ela é, e só há uma porta: Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que deu a vida por nós, e que nos chama para um novo tempo, que nos chama para viver realmente como sacerdotes de Deus, como Paulo fala no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, isso é a verdade do cristão. Já estou crucificado, agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Talvez seja uma palavra dura, mas é a realidade. Quando nós falamos de morte, para quem não recebeu a Cristo, parece ser algo duro, mas para quem já recebeu a Cristo, falar de morte é algo maravilhoso, porque nós já morremos, já ressuscitamos com Ele, já temos nova vida com Jesus Cristo. Eu acredito, irmãos, de verdade, que é tempo de uma igreja, e quiçá eu e você sejamos essa igreja que se levanta realmente para declarar ao mundo: eu aceito morrer. Eu não quero a riqueza das nações, eu não quero as luzes das nações, eu quero ser a luz para as nações, porque esse é o lugar que Deus me chamou. Deus não me chamou para ver as luzes das nações, Deus me chamou para levar as luzes às nações, e para isso, eu preciso morrer, e nascer Cristo, e Ele ser luz através da minha vida, porque eu e você não temos luz própria, a nossa vida reflete uma luz que não é nossa, Jesus Cristo, a resplandecente estrela da manhã. Mas é um perigo muito grande, gente, quando nós negligenciamos o nosso papel de sacerdotes ou de ouvir a Deus. Nessa mesma história do povo de Deus, na jornada no Egito, eles, como eu falei para vocês, eles falaram para Moisés: nós não queremos ouvir Deus. Vai lá, Moisés, do nosso lugar. Lembre comigo, Deus queria se revelar a todos. O povo não escolheu. O povo falou: vai lá, Moisés, do nosso lugar, e vai. Quando nós escolhemos isso, preste bem atenção que muitas vezes nós estamos querendo isso para nós, que alguém vá no nosso lugar, que alguém sacrifique por nós. Quando nós temos isso, nós temos um grande prejuízo na nossa vida, quando nós negligenciamos ou terceirizamos o sacerdócio. Eu coloquei algumas coisas aqui que eu acho importante eu dividir com vocês. Quando nós negligenciamos, nós criamos uma vida de dependência. Dependemos de alguém para fazer por nós. Qualquer crise, qualquer dificuldade, eu preciso achar alguém para sacrificar por mim. Se torna dependente. Aquele povo estava dependente de quem? De Moisés. Olha aqui para mim, Moisés era gente boa? Deus falou que ele era o homem mais paciente da terra. Deus transformou Moisés de um assassino em um libertador. O cara
através de Moisés, Deus executou uma série de milagres. Esse líder é bom ou não é? É um líder bom, mas não é o propósito de Deus. Deus não quer levantar simplesmente um líder bom. Ele quer se comunicar com todos. Quando nós não aceitamos e terceirizamos para um líder bom, coloquei para mim, não, para um líder bom, nós estamos criando dependência. Não, eu preciso de ir na casa da fulana para orar por mim. Eu estou passando, não, e eu não tenho ninguém para orar. Ei, como assim? Como assim? E você? Alguém tem que orar? Ei, tem sacerdote na sua casa? É você? Não estou negligenciando que tem horas que a gente precisa, e a igreja é isso. A igreja é isso, tem hora que eu preciso de ajuda, gente, orem por mim. Gente, está difícil a minha batalha, está tudo certo. Mas o que eu estou querendo dizer é dependência. E essa dependência causou uma ruína na vida desse povo. O povo se tornou inseguro. Nós olhamos em Êxodo capítulo 32, versículo 1. Moisés começa a demorar. Moisés foi e agora? Já morreu, já era. Perdemos o líder. Esse povo ficou completamente inseguro, e por causa dessa segurança, preste atenção nisso. Quando a nossa segurança está em alguém, está em um líder, o líder vai, a gente fica perdido. O que eu vou fazer? Quantas pessoas, gente, e talvez você possa ser um desse, que entrou numa igreja, se firmou em um líder que talvez seja bom, que tinha uma boa intenção, e esse líder se foi por um motivo ou outro, e não conseguiu mais se encontrar no reino, por causa da ausência de alguém que foi importante na sua vida. Eu participava da igreja, quando eu me converti, era o lugar melhor do mundo, e não consegue mais se encontrar. Por quê? Entendemos errado. Ei, eu não sou dependente de ninguém, eu sou dependente do Senhor, sim. Sou do Senhor, sim, mas eu tenho uma unção dentro de mim, sacerdotal, que eu tenho livre acesso a Deus. Eu não posso depender, porque a dependência causa ruína, e a dependência me leva para a idolatria. Povo completamente dependente, essa dependência causou idolatria. Arão, foram para o sacerdote, alguém. Arão, Moisés está demorando. Nós estamos sabendo o que fazer aqui, porque, cara, nós queremos Moisés. O povo não queria Deus. Olha só, queria Moisés. O povo queria o líder, não queria Deus, queria o líder. Moisés está demorando, nós temos que fazer alguma coisa, faz alguma coisa. Uma sugestão, vamos fazer um bezerro para vocês olharem e lembrar. Não era de Deus, para ter a segurança da ausência do líder, porque a busca não era para Deus. O povo não estava querendo buscar Deus, o povo estava querendo um líder que buscasse a Deus por ele. E aí, idolatrou, criou um objeto de idolatria. E muitas vezes, quando nós não exercemos o nosso papel sacerdotal, nós precisamos de algo para idolatrar. Nós precisamos de algo que você possa ver, de uma mandiga gospel, de algo que vai aparecer na nossa vida. Opa, eu vou seguir para cá. Diz que tem um movimento bacana para lá, tem uma unção para cá. Não, a igreja tal, está um movimento maravilhoso. E vai procurando um lugar e idolatrando o movimento, não o Deus. Cria-se a sua idolatria, e depois disso cria esse bezerro de ouro na realidade, não porque eles queriam Deus, eles estavam sentindo a ausência do líder. E sabe o que acontece quando nós negligenciamos? Nós tornamos fácil de ser manipulado. Se você for olhar, e eu quero que você olhe, depois pegue o PDF e pegue todos os textos. Esse povo empobreceu por causa da ausência do seu líder. Arão fala: escuta, pega todas as joias dos seus filhos, das suas filhas, pega os brincos das filhas, pega todo o tesouro que você vem, traz aqui e vamos fazer um ídolo. Vocês conhecem alguma história parecida com isso? De que eu preciso de um intercessor entre eu e Deus, eu preciso de um sacerdote, e o sacerdote aproveita que você é dependente dele. Gente, traz dinheiro para o altar, traz o que você tem, vende a sua casa e põe aqui diante do altar, que você vai ter realmente o que você precisa. Começa a fazer uma barganha com Deus, começa a mudar completamente a mensagem de Deus,
porque nós aceitamos a manipulação. Eu quero dizer para você que nessa igreja nós não aceitamos manipulação. Se um dia nós temos que oferecer e vamos oferecer sacrifício, vai ser o sacrifício que Deus vai falar com você no seu quarto. Não vai ser o sacrifício de uma manipulação de um pastor ou de alguém que vai vir aqui querer tirar o que você tem. Porque nós queremos dar, nós temos para dar para o mundo o que o mundo não tem, o que o mundo não tem e precisa é de Jesus Cristo, do Salvador. É isso que nós precisamos. Esse povo entregou todos os seus bens, todo o seu tesouro para se tornar um bezerro de ouro de adoração. E por fim, o que eles não queriam foi o que aconteceu. Lembra que eles não queriam ouvir Deus porque eles não queriam morrer. Você vai ver lá no texto, tem uma morte de mais de 3.000 pessoas nesse dia, por causa desse momento, por causa desse povo que não queria ouvir mais Deus e aceitou essa jornada de entregar tudo para um sacerdote. Eles não queriam morrer, mas foi justamente o que aconteceu. Sabe, gente, eu quero falar, talvez você até simpatiza pelo Evangelho, mas não tem entregado a sua vida para o Evangelho, porque você acha que precisa de uma renúncia, aí é muito difícil. Ei, o que é difícil é saber que se você não entregar a sua vida para Jesus, a sua vida na eternidade não vai ser com Ele. A morte que talvez você tenha medo de ter hoje, é a morte que você vai ter da coisa mais certa na vida sua. Fugir da morte vai te levar à morte, porque o que Jesus Cristo pede, o que Ele nos oferece é: mata essa porcaria dessa vida, eu vou dar a minha vida para você. Aceita morrer esse eu, crucificado lá na cruz, e deixa eu viver através de você. Esse é o chamado do Evangelho. Morrer para que Cristo viva através de nós, para que Cristo viva através das nossas vidas. Não aceite intermediário, gente, entre você e Deus. Afinal, primeira carta aos Timóteo, capítulo 2, versículo diz: só existe um intermediário, só existe um Deus e só um intermediário entre o homem e Deus, Cristo, homem. Eu quero encerrar, quero chamar o Ministério do Louvor para vir aqui, para a gente cantar uma canção. E eu quero terminar fazendo essa lembrança a todos nós. Só um instante. O sacrifício continua sendo o mesmo. Não mudou. A história não mudou. E o que vai determinar a sua jornada e a sua vida é as escolhas que você faz em todos os momentos da sua vida. Não existe, olhe, preste bem atenção nisso, gente. Não existe igreja se ela não for luz para as nações. A igreja, ela é luz para as nações, porque nós temos o que o mundo não tem. Sabe por que nós estamos vivendo um período onde a igreja se acha com tanto problema? E vamos ser bem sinceros, gente, vamos ser bem sinceros. Tantos problemas, estou sofrendo. E eu não estou menosprezando o seu sofrimento, não estou, porque eu estou nessa jornada com você. Quantas vezes eu estou lá e estou sofrendo? Sabe por que nós estamos sofrendo? Que nós esquecemos que Jesus Cristo não nos convidou simplesmente para uma vocação. Ele nos convidou para um sacerdócio. Deus não nos convidou simplesmente para ser uma vida de aparência. Ele nos convidou para ir para um quarto com Ele apenas. O convite de Jesus, quando Ele nos ensina a orar, o principal convite é: quando você quiser realmente ser um sacerdote, comece pelo seu quarto. Vai para o seu quarto, tranca a porta e tenha o seu tempo de intimidade com Deus.
Sabe por que nada tem mudado na nossa vida? Não temos intimidade com Deus. E talvez a nossa expectativa é, domingo após domingo, vir a uma reunião da igreja, que deveria ser o lugar de sacrificar, a gente vem para ver sacrifício. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se alguém vai descer do altar e vai vir para mim para falar alguma coisa. Vamos ver se o ministério de louvor, que canção que vai cantar, que palavra que o pastor vai dar, o que vai acontecer para a minha vida para ter uma transformação. Gente, a transformação já está acontecendo. Essa palavra, a palavra que sai desse altar é a palavra para transformar na sua vida, mas ela só vai surtir efeito se daqui você for para o seu quarto e ter intimidade com o Pai. Senão, essa palavra acaba quando você sai daquela porta, ou acaba quando eu terminar de falar e quando a gente tiver outra distração aqui no culto. Essa palavra vai acabar aqui. E sabe o que nós vamos ser? Primeiro culto, quando falamos de igreja, consumidores. Sumi com o que alguém produziu para vocês. A palavra foi boa, mas eu sumi com ela, porque eu não fui para o quarto para continuar aquilo que eu ouvi de Deus na minha vida todos os dias. Eu quero, antes de nós estarmos adorando ao Senhor, quero te convidar, se você pudesse, coloque de pé. Nós temos, essa palavra nos traz uma orientação de que nós devemos ofertar o sacrifício. Não é algo de terceiros, não é um sentimento, uma emoção que vai vir e vai acontecer, mas é uma conclusão de que somente através disso nós teremos vida e cumprimos o nosso papel aqui na terra. Eu quero te convidar, mesmo aqui com pedras vivas, junto com a igreja, eu quero te chamar para o secreto. Talvez nós podemos sim hoje esquecer que tem gente do nosso lado e se preocupar com o que está acima de nós, porque o que nos tira do sacrifício é olhar para o que está do nosso lado. Preocupar com o que os outros vão falar de você nos tira de olhar para aquilo que importa. E o que importa é que estamos diante do Senhor. E talvez você ainda não entregou sua vida para Jesus. Ainda essa palavra pode ser até um pouquinho difícil de você ouvir, mas o Espírito Santo, ele tem falado no seu coração. E talvez ele tenha te confirmado que ele te chama nesta noite. E ele te chama não apenas para ser refém de alguém, ele te chama para ter intimidade e falar: você é meu. Eu estou te chamando para o lugar secreto, eu estou te chamando para uma unidade, eu estou te chamando para sair da religião e vir para o relacionamento da intimidade, porque é isso que Jesus Cristo nos chama. Saia da religião, vem para a intimidade. Vem para a intimidade, porque Jesus Cristo nos chamou para a intimidade. E o que ele denuncia é a religiosidade. Feche seus olhos por um instante. Tem alguém aqui nessa noite?